O hino Sossegai é um dos mais lindos, um dos mais cantados e um dos mais amados, tanto da harpa cristã quanto do cantor cristão. É uma canção que ultrapassou as gerações, é uma canção que também ultrapassou as barreiras denominacionais. É sobre a história dessa linda e histórica canção que eu inicio hoje mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Por isso, se inscreva e deixe o seu like e escreve aí nos comentários sobre o que você vai achar dessa história. No início do século XIX, na cidade de Loame, nos Estados Unidos, havia uma família muito feliz. E entre essa família havia uma garotinha que nasceu no dia 27 de dezembro de 1831. Essa era uma família muito feliz, apesar de ser muito pobre, eram muito realizados e tinham uma comunhão muito grande com a igreja, um envolvimento muito grande com a igreja batista daquela cidade. Aquela garotinha, Mary Ann Baker, assim como seus irmãos, eram muito envolvidos na escola dominical e no ministério de louvor daquela igreja. Como eu já disse, apesar de serem muito pobres, os membros daquela família eram muito felizes e eram muito realizados. Até que um dia, a tuberculose, que era um mal que assombrava não somente os Estados Unidos como o mundo inteiro, acometeu os seus pais. Um após o outro faleceram. Aquela já não era mais uma família feliz como era no início. Mary Ann Baker e os seus irmãos precisaram trabalhar ainda muito cedo na adolescência para se sustentar. Mas aí eles conseguiram superar tudo aquilo ali e permaneceram na igreja batista servindo a Deus sem um momento pensar em desistir da fé. Até que um dia o irmão de Mary também foi contaminado pela tuberculose. O fantasma que assombrou aquela família quando do falecimento dos pais de Mary agora voltavam para assombrar não somente aquele jovem contaminado, como também aquelas duas irmãs que não tinham condições suficientes para tratar aquele irmão, porque tudo que eles tinham, tudo que eles conseguiam do trabalho que eles faziam era apenas para comprar comida, o básico do básico. Porém, mesmo tendo só o básico para comer, aquelas duas irmãs conseguiram levantar uma oferta para conduzir o seu irmão para a Flórida, porque naquela época acreditava-se que quando uma pessoa que estava com tuberculose ia para a Flórida, a chance de se curar era muito grande, em razão do clima. Aliás, o tratamento da tuberculose naquela época incluía o infectado ir para a Flórida, porque acreditava-se que o clima do local ajudava a pessoa a se tratar. O que aconteceu é que elas enviaram seu irmão para lá, porém o dinheiro que elas conseguiram deu muito mal para conseguir a viagem, não deu para que uma delas pudesse acompanhá-lo. E o que aconteceu é que aquele irmão de Mary acabou falecendo na Flórida sem ter ninguém por perto da família para o ajudar. Com muita luta e com muita dificuldade, elas conseguiram trazer o corpo do seu irmão para ser sepultado. Depois que tudo aquilo ali passou, uma onda de revolta, aliás a própria Mary caracteriza como se fosse um mar, uma tempestade que começou a surgir no coração dela. Ela começou a desacreditar de Deus, ela começou a duvidar de Deus e um instinto de rebeldia começou a surgir no seu coração, porque ela começou a questionar Deus. Ela que sempre acreditava na providência de Deus, ela que sempre acreditou que Deus sabe de todas as coisas, que Deus faz sempre as coisas certas. A partir daquele momento de rebeldia, ela começou a questionar e não entender o agir de Deus e não entender por que Deus estava fazendo tudo isso. Ora, desde cedo perderam os pais, um após o outro, tiveram que trabalhar na adolescência, trabalho braçal, trabalho muito pesado para conseguir o mínimo da subsistência. E ainda assim, perderem o seu único irmão, que contribuía muito para o sustento das duas. Naquele mar tenebroso que se avolumava no coração de Mary, ela não deixou de ir à igreja. Apesar de tudo isso, ela não deixou de ir à igreja. Até que o pastor Richmond Palmer, que era o pastor daquela igreja, a convidou para que ela compusesse, que ela começasse a escrever alguns hinos que estivessem de acordo com as lições da escola bíblica dominical daquela época. Ela aceitou a proposta. E o que é curioso é que entre aquelas lições havia uma que chamou a atenção dela. E a lição tinha o seguinte título: Jesus acalma a tempestade. Ela começou a ler, o título chamou a atenção e ela começou a ler. E depois que ela começou a ler, uma calma entrou no seu coração.
ela conseguiu sentir que Deus, apesar de todas as coisas, estava no controle. Rapidamente ela pegou um caderno e começou a escrever as primeiras estrofes e logo estaria completa a letra daquele que nós conhecemos como Mestre, o Mar se Revolta. Ela apresenta a letra ao seu pastor, que quando percebe a profundidade da canção, a profundidade da poesia, na verdade, ele se encarrega de colocar a melodia naquela música e em poucos instantes a música estaria completa. Foi nesse cenário de ebulição emocional, de descrença de Deus, de perguntas, de inquietações e de tantas perdas é que surge um dos maiores clássicos de todos os tempos, Sorcegai, ou então Mestre, o Mar se Revolta. Oh mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Uma curiosidade interessante é que mesmo aquele hino ter se tornado um grande sucesso nos Estados Unidos, o coração de Mary continuou entristecido. Afinal de contas, ela havia perdido os pais muito cedo e o seu irmão e precisava lutar sozinha para sustentar-se com a sua irmã. Porém, ela nunca se afastou da igreja e tempos depois ela ingressou na União de Mulheres Cristãs pela Temperança, uma associação americana que trabalhava no combate ao consumo de bebidas alcoólicas. O principal objetivo daquela associação era ajudar mulheres cristãs que sofriam com maridos alcoólatras. E o que é interessante é que aquela associação evangélica teve um poder de influência muito grande, que em 1919 eles influenciaram o Congresso americano, o Parlamento americano, a aprovarem a 18ª emenda constitucional, que proibia a venda de bebidas alcoólicas em todo o território americano. De 1919 a 1933, essa regra continuou valendo em todo o território americano. Marian Baker foi recolhida ao céu em 31 de outubro de 1921, poucos dias após ter completado 90 anos de idade. No Brasil, a versão mais antiga e mais fiel à letra original data de 1903, que foi uma versão de William Edwin, que foi um dos pioneiros da Igreja Batista no Brasil. Na harpa cristã, somente muito tempo depois é que essa canção veio a ser inserida e hoje recebe o número de 578. Esse foi mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Você tem alguma história com essa canção? Essa canção já marcou algum momento específico da sua vida? Já teve algum momento na sua vida em que você se sentiu realmente como se estivesse dentro de uma tempestade, prestes a naufragar na fé? Pois é, escreva aí nos comentários. Se essa canção é importante para você, se essa canção te faz lembrar alguma pessoa, escreve aí nos comentários. Se esse vídeo edificou a sua vida, matou a sua curiosidade e a partir de agora você vai cantar esse hino com muito mais emoção, indique para alguém que também ama essa canção, mas que não sabe a verdadeira história por trás dessa canção. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.